Para começo de conversa, eu preciso esclarecer que sim, eu vou começar a de fato estragar a ordem cronológica que eu queria manter na edição dos vídeos antigos, mas é por uma boa razão, é por necessidade. Daqui a alguns dias, digamos uma semana mais ou menos, vocês vão entender tudo. Porque se você tá vendo esse vídeo, quer dizer que vai ter mais pelo menos 4 vídeos prontos já para serem lançados nos próximos dias, então fica de olho. Sabem o que é isso aqui? Eu sei o que é isso aqui. Isso aqui é um vídeo de fevereiro de 2019 que eu ainda não editei, muito menos postei. Mas calma, tô fazendo isso agora. E eu perdi muitos vídeos de donations porque eu fiz merda no meu HD. Mas os que eu tenho eu vou mostrar aqui, ok? Isso aqui é mais uma doação do Yuri Maia. Muitíssimo obrigado mais uma vez, cara. Dessa vez em dinheiro, 50. Me diz uma situação em que dinheiro não vai ser bom. Nenhuma, mano. Contexto, minha Dinda tava nos Estados Unidos e ela perguntou se eu queria alguns presentes no valor de, assim, no máximo $100. Então eu dei uma olhada no Best Buy e pedi algumas coisas pra ela. E vocês vão ver agora que coisas são essas. Talvez não tenham sido as melhores escolhas pra se pedir pra alguém que está passando nos Estados Unidos, mas é o que me vai ser útil. Então, começando. Esse aqui, sem dúvida, vai ser útil pra caralho. Fone Bluetooth aqui, garoto. Vamos abrir este cidadão aqui. É um fone Bluetooth, mas vocês podem observar, né, como é que ele funciona. Abrir isso aqui. Vamos ao produto. Eis o produto. Caixa pra lá, já destruí mesmo. Tinha um modelo que era só os fones direto sem essa parte aqui, que fica no pescoço nesse caso. Só que além dele durar menos, eu tenho que andar sem um fone muitas vezes, porque eu tô de bicicleta, né? Eu preciso ouvir os carros vindo. Então se eu usasse só um fone com aquele modelo, ia ficar caindo, porque o outro lado cair pra baixo e ia repuxar esse lado. Esse modelo aqui não tem esse problema. E também esse aqui tem uma duração um pouco superior. Bom, no manual diz que pra ligar aqui eu preciso segurar o botão principal até que a luz pisque azul. Aperta o número 1, liga. Ligou! É óbvio que eu perdi os takes de eu fazer um unboxing do SSD de 256GB, né? Mas vamos lá. Temos aí, olha como é leve esse bagulho, mano. A pluma isso aqui. Ué. É isso, boa. Aí o futuro chegou. Esse vai pra essa criatura aqui, direto. Inclusive ele já foi pra essa criatura, né? Ele já tá no meu PC, ele tava no meu PC desde em seguida de fevereiro e já tá em vídeo no canal, isso. Não faço ideia pra que é isso aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que diz. Não. Sequential Read 555 MB, Sequential Write 500 MB. Acabou que eu nem mostrei, mas teve um SD da SanDisk de 128GB que foi diretamente pra GoPro. Na verdade, naquela época eu digo nem tinha enviado a GoPro ainda, mas de qualquer forma, foi pra ela que foi. E tá até hoje. Inclusive, ótimo isso, porque a GoPro, a minha é a Hero 3 Black, e ela grava vídeos no bitrate mais alto inutilmente possível. Inútil pra mim, né? Uma qualidade absurda. Assim pra ela hoje, cabelo azul tá azul. Obrigada. De nada. Eu que agradeço. É óbvio que eu perdi os takes explicando o que é tudo aquilo ali, mas rapidamente, temos um osciloscópio, um multímetro super funcional. O osciloscópio tem um probleminha nele. Temos tubinhos que encolhem com a temperatura, não lembro o nome deles. Temos um testador de componentes que eu não entendi como funciona até hoje. Temos um farol de LED muito foda, que vai ser muito importante pra uma aventura futura que vai ser mostrada no canal ainda, em breve. Ciclística, muito foda. Bom, essas são as peças que o Silvanildo mandou diretamente de Francisco Morato. Muito obrigado, Silvanildo. Com certeza isso aqui vai ser muito útil, isso aqui vai ser muito útil, isso vai também. Esses dois... Caralho, engrossou o caldo. Lembrando que eu ainda tenho que abrir ele pra terminar um reparinho. Olha, o caldo tá grosso. Muito obrigado, cara. Contexto, o Andrei tinha me oferecido a bike dele de quando era mais novo, e eu fui buscar ela lá na Bento, perto do Carrefour, inclusive. Bom, tentei 2 vezes remendar essa porra dessa câmera aqui, mas o caso é que a porra do meu kit de remendo já tá velho, ou seja, a cola não tá colando mais direito. Isso é um problema desses kits de remendo, que a cola seca muito rápido. É o único problema. Depois de um certo tempo, dá merda. E você não sabe quando é que vai dar merda. Não tem um indicador ali, você toma no cu. Você tenta remendar a sua bike no meio da estrada, você toma no cu. Então vai vazio mesmo. Foda-se. A outra roda tá aqui, amarrei com câmeras velhas aqui o bagulho, da melhor maneira que deu. Tem também um monitor, mais um. Eu tenho que abrir uma lan house, não é possível. Provavelmente eu volto pela Ipiranga pra evitar um pouco do trânsito aqui. Tem ciclovia lá também, dá pra vir mais na manha, se vocês estão lembrados ou não da outra vez que eu trouxe bike rebocada, que é negócio na manha. E como isso aqui tá vazio, é mais ainda. Ah, e brigadão, né, cara? Meu Instagram é Andy563. O Instagram dele está aí na tela aparecendo pra você aí que, sei lá, gostaria de falar com uma pessoa que gosta dos K-pop loucos. Então, não é porque ele tá com uma camiseta do Nirvana aqui que ele não gosta de K-pop. Pior que já é a segunda pessoa que escuta K-pop com uma camiseta do Nirvana que eu vejo, é impressionante. Muitos universitários na parada, atravessando a passarela pra outra parada. Ah, entendi porque que tá interditado.
Puta que pariu. A bike, ela está completa com tudo. A maior parte está em um estado não muito bom. Ela precisa de uma desmontagem completa, lavar tudo, desenferrujar, ou pelo menos lavar, tacar óleo, que vai ficar um brinco. E remendar os pneus também, né? Eu sempre me empolgo e começo a fazer alguma coisa sem gravar antes, né? Quer dizer, nem sempre, mas essa foi uma delas. A ideia, a princípio, não tenho ideia nenhuma o que fazer com isso aqui. Só arrumar o que tá ruim aqui mesmo por enquanto. Botar pra andar e ver o que a gente consegue fazer. Correia trancada, o central completamente enferrujado. Já tirei todas as esferas, estão ali, estão cor do chão. Dar uma limpada nelas, tacar uma graxa bacana aqui, montar de volta o central. Isso aqui é PDVA no monobloco, é óbvio que não vai ter problemas em montar tudo de volta. Mesmo se não fosse, a gente dá um jeito. Tá os dois pneus furados, a catraca de trás tá travada, os cabos devem estar duros pra sacar um óleo neles. Ai, bota outros, é baratinho. Pra que se eu posso usar os velhos? Beleza, tá um pouco durinho, mas vai destrancando com o tempo. Fazendo uns barulhos também, porque aqui o pedal vai ficar criando folga bem rápido, porque eu não lixei a pista e as esferas estão bem corroídas já. Mas vai funcionar. Um pouquinho de óleo bem fininho ali na catraca e uma chave ali de uma espécie de alavanca já tá boazinha também. Agora pra moer essa correia que tá uma pedra, a gente vai também tacando aqui. Poderia tacar mais, mas aí vai lambuzar tudo. Tacar algumas pequenas quantidades aqui de óleo bem fininho dos dois lados dos elos. Opa, vamos dar uma esticada mais na corrente aqui pra fazer a coisa dar certo à força, que é a restauração a jato. Restauração não, pondo a andar, literalmente. Tacar óleo como se eu precisasse tirar o pai da porca aqui. Amoliça! Bom, ainda as coisas estão um pouco duras, aqui não só a catraca, como central, a corrente, estão rodando, mas estão um pouco duras. Mas já é suficiente, porque pedalando faz muito mais força e dá uma desgastada bacana pra emparelhar tudo. Agora vamos focar em arrumar esse furinho que temos aqui. Eu acabei de ver que eu comprei um kit de remendo, sendo que eu já tinha outro dentro da mochila, não acredito, cara. Eu tava com um kit de remendo o tempo todo. Tá me dando uma certa dor de cabeça, já tive que tirar e montar de novo essa roda aqui, porque desgrudou o remendo por razões que eu vou ter que descobrir ainda. Se desgrudar de novo eu já sei, se não desgrudar, a casa do destino, não esperei o suficiente, vai saber. E esse aqui, o que é o da frente, tô remendando já. Vou montar aqui também, vou ver se esse aqui vai aguentar a pressão. Depois de um tempo eu vejo esse aqui. Digamos que o pneu da frente tem um corte um pouquinho grande por dentro aqui, só um pouquinho. Bom, o traseiro ao menos parece que tá aguentando bem. Vamos colocar o traseiro aqui. Tá esse outro pneu que eu tenho aqui, tirar da roda aqui, porque essa roda tem o eixo mais fino e tá bem mais fodida. Fita antifuro pra vocês aqui, ó. Fita isolante. Preciso de uma porca também, duas talvez. News. Aparentemente eu tinha feito um remendo nesse pneu aqui e ele esvaziou, tava vazio no chão de manhã. Eu tirei tudo fora aqui. Não tem nenhum furo, nada, o remendo não tá levantado. Opa, não tá levantado, eu enchi de novo e tá de boa. Não sei o que aconteceu daqui pra frente. E aqui também tava vazio. Esse aqui talvez tenha descolado ou talvez tenha aberto outro furo, eu vou ver agora. E eu não sei se eu mostrei, acho que não mostrei, né? Ajustei o freio da frente ali, porque o de trás eu não consegui destrancar o cabo. Estiquei a corrente da roda de trás, porque o pneu, enfim, tá em estado de poder se pedalar isso aqui. Exceto por essa câmara que esvaziou. E o marimbondo passou do meu lado aqui. Ó, cheguei da escola agora e cheguei já empolgadaço. Então a gente vai montar essa porra aqui e vamos dar uma testada. Vrum, vrum. Infelizmente não tem condições, ela é muito pequena mesmo. Por desencargo de consciência eu dei uma voltinha ali, mas não dá. Ou eu ajeito ela, que não vai ser muito difícil ajeitar pra vender. Na verdade vai por causa do central que tá fudido, que tá dando vários estalos ali por causa que as esferas estão corroídas, a pista do rolamento tá corroída. Eu consegui consertar aquilo ali. Consertar assim, tá funcionando. Se eu andar um bom bocado com ela assim, se alguém andar no caso, ela vai normalizar. Ela vai desgastando ali, a gente vai ajustando e ela vai emparelhando. Mas isso pode levar um tempo. Então talvez eu queira utilizar a maneira mais rápida, que é desmontando e lixando tudo. E arrumando o freio de trás que não arrumei ainda. Mas fora isso, botando mais um olhinho bom nos cabos aqui. Um limpadinho, o guidão está enferrujadinho sim, mas paciência. Já rola vendendo. Falei com o Andy, ele está de acordo tranquilamente. Não tem problema nenhum se eu vender, porque eu poderia tirar peças para utilizar em outros projetos, mas pouquíssima coisa daqui eu aproveitaria de fato. Porque no momento atual, se eu pegasse isso aqui, sei lá, 2, 3 meses atrás, eu aproveitaria mais coisa. Mas no momento atual já nem tanto, porque já sobram outras peças das outras. 99,9% das músicas desse vídeo são de Deltarune. E o vídeo acabou. Tenha um bom dia. Mas fica de olho no canal porque vai ter mais vídeos muito em breve, viu?